E aí, aqui é o Rei, e seguindo a leitura da nossa Constituição, nós temos agora os incisos 22 e 23, que devem ser lidos em conjunto. Eles dizem o seguinte: é garantido o direito de propriedade e a propriedade atenderá à sua função social. Então aqui a gente tem o direito fundamental à propriedade, que deve ser lida sempre com o exercício da sua função social. A doutrina ensina aqui que antigamente a gente aprendia que a função social era um limite da propriedade. Então a pessoa poderia exercer a sua propriedade desde que não extrapolasse a função social. Hoje a doutrina contemporânea entende que a função social é uma característica da propriedade. Não há como exercer a propriedade sem exercer função social. Então a função social sempre deve estar na propriedade, ok? E o inciso 24 diz: a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. Então eu marquei aqui como importante que lei tem que estabelecer o procedimento de desapropriação, né? O procedimento de desapropriação não pode ser estabelecido por decreto, por portaria, não, tem que ser lei. E as hipóteses são necessidade ou utilidade pública, interesse social e os casos previstos nesta Constituição, outras desapropriações previstas na Constituição. E essas aqui, necessidade pública, utilidade pública e interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ok? Justa e prévia indenização em dinheiro. Inciso 25. Nos casos de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. O que é isso aqui? Isso aqui é o Instituto da Requisição Administrativa. Requisição administrativa é uma hipótese de ingerência, de interferência do Estado na propriedade privada. Ocorre quando, em iminente perigo público, alguma catástrofe, alguma calamidade, ocorre que a administração precisa usar a propriedade do particular. Aqui só fala em propriedade, né? Não fala em serviço. Então, a doutrina diverge a respeito de se seria possível a requisição administrativa de serviço ou se só de bens. Aqui existe essa divergência doutrinária. Mas o importante é a gente saber que os requisitos tem que ter um iminente perigo público e, se houver dano, indenização ulterior. A indenização não é como é na desapropriação, não. Aqui na desapropriação a gente vê que é justa e prévia indenização em dinheiro, certo? Na requisição administrativa, não. É indenização ulterior, ou seja, posterior, depois, ocorre depois, se houver dano. Então, só se houver dano ao bem, à propriedade do particular. Não é sempre, não é obrigatório que haja a indenização na requisição administrativa. Inciso 26. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Então aqui a gente tem a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, que é uma norma constitucional também, isso é importante, e os requisitos aqui previstos na Constituição é que ela seja pequena propriedade rural, ou seja, pequena, qual é o tamanho da pequena? Tem que ser definida em lei, desde que trabalhada pela família. Então, os únicos requisitos previstos na Constituição são que ela seja pequena e seja trabalhada pela família, mas nenhum requisito. A jurisprudência recentemente julgou um caso em que se analisava se essa propriedade rural, a pequena propriedade rural trabalhada pela família, deveria ser residência do trabalhador rural, e se ele tivesse outras propriedades, se tivesse uma outra propriedade, ela continuaria sendo impenhorável. Então os tribunais superiores entenderam que sim, que os únicos requisitos é que ela seja pequena e que seja trabalhada pela família, mas nenhum. Não tem um requisito aqui dizendo que ela seja a única propriedade do trabalhador rural, não. Só que ela seja pequena e trabalhada pela família, beleza? E ela será impenhorável. Inciso 27. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo em que a lei fixar. Então aqui a gente tem os direitos autorais, que estão previstos lá na
Lei 9.610 de 98, né? Lei de Direitos Autorais. Então, aqui, o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissíveis aos herdeiros pelo tempo em que a lei fixar. Então, lá na Lei de Direitos Autorais, a gente tem esse tempo de transmissibilidade, tempo que os herdeiros poderão gozar dos direitos autorais. Importante saber isso aqui também. Importante saber que nós temos também convenções internacionais que tratam disso. A Convenção de Berna, por exemplo, nós temos convenções interamericanas sobre direitos autorais. Então, além de uma norma constitucional, além de uma norma prevista na Lei de Direitos Autorais, nós temos essa previsão em normas internacionais, convenções e tratados internacionais que tratam dos direitos autorais. Ok? Inciso 28. São assegurados, nos termos da lei, a proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas. E B, o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participaram aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas. Esse inciso também fala de direitos autorais, está falando também assegurados nos termos da lei, então a lei precisa prever esses termos aqui em que vão ser assegurados esses direitos autorais, participações individuais em obras coletivas, imagem e voz humanas. E aqui tem um detalhe importante, inclusive nas atividades desportivas. Inclusive, as questões normalmente tentam colocar exceto nas atividades desportivas. Está errado. Inclusive nas atividades desportivas, ok? Não é porque a pessoa está fazendo uma atividade desportiva que ela não terá direito à reprodução da imagem e voz humana, o direito de imagem, o direito da sua personalidade. Isso aqui são emanações do direito da personalidade, ok? Inciso 29. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como a proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Isso aqui é importante porque fala sobre o direito da propriedade industrial, da propriedade intelectual, autores de inventos industriais, privilégio temporário, está dizendo aqui que não pode ser um privilégio definitivo e perpétuo, para utilização, bem como proteção às criações industriais, propriedade das marcas, nomes de empresas e outros signos distintivos. Então aqui, direito da propriedade industrial, propriedade intelectual, também previsto em lei, ok? Inciso 30. É garantido o direito de herança. Aqui a Constituição garante o direito de herança, que é regulamentado e é especificado lá no Código Civil. No Trata das Sucessões, ele está falando das regras de herança, garantido constitucionalmente. Inciso 31. A sucessão de bens de estrangeiro situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou de filhos brasileiros, sempre que não lhes seja mais favorável a lei pessoal do decujus. E aqui está falando da sucessão de bens de estrangeiros, né? Um estrangeiro que falece e deixa herdeiros, deixa sucessores aqui no Brasil, brasileiros, ou deixa bens situados no país. O que acontece com esses bens desse estrangeiro que faleceu estão situados no país? A sucessão será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros. Então, a gente vai analisar nesse caso qual é a lei mais benéfica para o cônjuge e para os filhos. É a lei brasileira ou é a lei estrangeira, do país daquele estrangeiro que faleceu e deixou os bens aqui no Brasil? Um imóvel, um carro, deixou algum bem aqui no Brasil. Qual é a lei mais favorável, mais benéfica aos herdeiros e ao cônjuge? Se for a lei brasileira, se aplica a lei brasileira. Se for a lei estrangeira, se aplica a lei estrangeira. Mas sempre buscando a lei mais benéfica, ok? Isso aqui é importante aqui. Inciso 32. O Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor. Defesa do consumidor. Nós lembramos aqui o Estatuto de Defesa do Consumidor, né? Que é a lei. Então, o Estado promoverá na forma da lei. Aqui a gente tem uma norma de eficácia limitada. Lembra das categorias de eficácia das normas? Norma de eficácia plena, norma de eficácia contida, norma de eficácia limitada. Norma de eficácia plena é aquela que já entra em vigor
no momento da promulgação da Constituição, tem toda a eficácia no momento da Constituição. Norma de eficácia contida, na verdade ela não é contida, ela é contível, que ela pode ser contida, pode vir a ser contida. Ela entra em vigor com a Constituição, ela tem total eficácia com a Constituição, mas a lei poderá limitar, poderá conter, poderá restringir a eficácia dessa norma constitucional. E a última norma de eficácia limitada é aquela em que não entra em eficácia no momento da promulgação da Constituição. Por quê? Porque ela precisa de uma lei que a regulamente. E é o caso aqui do inciso 32, o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Não significa que o consumidor não será defendido se não tiver a lei, mas precisa da lei para saber qual é a forma de defesa do consumidor, ok? Inciso 33. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações do seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Eu coloquei aqui, vide Lei 12.527 de 2011, que é a Lei de Acesso à Informação, bastante importante também que a gente conheça, Lei de Acesso à Informação. Então, aqui a gente tem o direito fundamental à informação. Informação, que tipo de informação? Informação sua, particular, ou de interesse coletivo ou geral. Você não tem direito à informação que não seja sua, que seja de terceiro, que não seja de interesse coletivo ou geral, que seja de interesse particular de terceiro. Aí você não tem direito, ok? Mas se for uma informação particular, coletiva ou geral, você tem sim, e essas informações têm que ser prestadas no prazo da lei. A Lei de Acesso à Informação diz qual é o prazo que tem que ser prestado, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo, aí também tem casos de sigilo previsto na Lei de Acesso à Informação, imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, ok? Inciso 34. São a todos assegurados, independente do pagamento de taxas: a. o direito de petição aos poderes públicos em defesa dos direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder, e b. a obtenção de certidões e repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal. Então aqui a gente tem a gratuidade de taxas para direito de petição e obtenção de certidões. Isso aqui são normas de imunidade tributária. Imunidade. Por quê? Qual é a diferença da imunidade para a isenção? A imunidade é garantida na Constituição. A isenção é garantida em alguma lei do Estado competente para aquele tributo. Então aqui a gente está falando de taxa, de tributo. Então é uma imunidade. Direito de petição é imune. Direito de certidão também é imune, ok? Inciso 35. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Nosso querido princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, inafastabilidade da jurisdição ou inafastabilidade da tutela jurisdicional. Tem vários nomes, mas o cerne da questão aqui é que não pode nenhuma lei afastar a possibilidade da pessoa ir buscar no judiciário a defesa para o seu direito, a defesa para aquele direito que ele tem, e para qualquer lesão ou ameaça a direito, ok? Lesão ou ameaça, não precisa esperar o seu direito ser violado, ser lesionado para ir buscar o Poder Judiciário. Pode buscar o Poder Judiciário para proteger o seu direito de alguma ameaça, uma ameaça séria, mas é o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário. E no próximo vídeo a gente continua a nossa leitura com o inciso 36. Te vejo lá, hein? O vídeo aqui do lado. Te vejo lá.